Olá, amigos do canal Geomazá, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Nós que viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, edição de número 360, e nesta edição nós voltamos a fazer a reportagem acerca de Angela Merkel. Nós que pegamos uma entrevista bastante interessante e este já é o terceiro programa. Lembrando que a base é a Folha de São Paulo, deste sábado, dia 18 de janeiro. A entrevista que se encontra a página A19, entrevista que foi dada a Lionel Barber e a Guy Chazan. Vamos lá então percorrer mais um trecho desta entrevista da nossa centrada, austera e competente chanceler alemã. No que parece uma nova política industrial, Merkel também afirma que a União Europeia deve identificar as capacidades tecnológicas que não possui e agir rapidamente. Acredito que chips devam ser fabricados na União Europeia, que a Europa tenha seus hiperescaladores e que deva ser possível produzir células de bateria. Ela, portanto, preocupada com a tecnologia e com a nova industrialização. Também deve ter confiança para definir novos padrões digitais globais, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, visto como padrão ouro de privacidade. Nós que inclusive temos nesta playlist Jornal do Maza, bem no início, exatamente uma reportagem que nós fizemos da revista Isto É, sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A Europa pode oferecer uma alternativa à abordagem de dados de Estados Unidos e da China, sobretudo da China, que é extremamente invasivo. Acredito firmemente que os dados pessoais não pertencem ao Estado ou às empresas. Ela se posiciona, e sim a própria pessoa. E que, portanto, manipular ou mesmo armazenar esses dados e fazer o que se pretende para manipular, estimular consumismo, para Angela Merkel está claro que é um crime. A Europa está profundamente dividida. A crise migratória de 2015 abriu um abismo entre o oeste liberal e países como a Hungria de Viktor Orbán, que não se recuperaram. Ou seja, hoje há estados bastante liberais em relação à causa do estrangeiro, o caso da Alemanha, acolhedor inclusive, e no leste europeu nós temos verdadeiras ditaduras de direitas que são xenófobas. Até aliados próximos, como Alemanha e França, ocasionalmente trocam chifradas. E sobre a reforma da zona do euro, há divisões entre europeus do sul, com problemas fiscais, e a nova Liga Hanseática dos países do norte, ortodoxa do ponto de vista fiscal. Então, no sul, nós temos governos mais gastadores, caso da Itália e da Grécia, e, ao mesmo tempo, no norte, nós temos países mais centrados, caso da Dinamarca, da Alemanha, dos Países Baixos. Merkel permanece, em certa medida, refém da opinião pública alemã. A Alemanha, ela admite, ainda está ligeiramente hesitante em relação à união bancária. Nosso princípio é que todos precisam primeiro reduzir os riscos em seus países antes de podermos mutualizá-los. Muito embora o Banco Central Europeu, que inclusive é sediado na Alemanha, no centro do país, na região chamada de Renânia, em Frankfurt, e que começou a operar desde 1999, apesar de ser inaugurado em 2002, nós temos problemas, evidentemente, nem todos os países
mesmo querendo, tem condições de manter o euro. E isto ainda é um problema não resolvido, apesar de quase 2 décadas da inauguração oficial do Banco Central Europeu. Essas divisões se mostram pequenas em comparação com o abismo entre a Europa e os Estados Unidos sob Trump. Todo mundo sabe que as diferenças foram agudizadas nos Estados Unidos, sobretudo entre a costa leste e oeste, mais intelectualizada, mais liberal nos costumes, e o interior, mais ligado aos setores primários da economia e mais conservador. A Alemanha tornou-se o saco de pancadas favorito do americano, criticada por seus gastos com defesa relativamente baixos, seu grande excedente em conta corrente e as importações de gás russo. Então vamos analisar sobre gastar pouco dinheiro com armamentos e defesas. Isso é extremamente inteligente, porque sobra para outros setores que são muito mais importantes quanto à saúde e à educação. O seu grande excedente, que vem desde 1990, é devido à sua competência e a seu multilateralismo comercial, diferente dos Estados Unidos, que contra o capitalismo, por vezes, é extremamente conservador e, mais do que isso, protecionista no que tange ao comércio externo. E em relação às importações do gás russo, não há opção. Não há opção de onde se obter gás natural, a não ser que favoreça os Estados Unidos. Então, entre favorecer um e outro, por que não favorecer alguém que está na Europa e próximo? Isso não quer dizer que a Alemanha está se alinhando ideologicamente à política russa. Isso é doloroso para Merkel, cuja carreira decolou após a unificação. No ano passado, ela descreveu como, ao atingir a maioridade na Alemanha Oriental comunista, ansiava por ir aos Estados Unidos, ver as montanhas rochosas, dirigir ouvindo Bruce Springsteen. Esse era meu sonho, disse. E isto ela está falando de quando ela completou os seus 18 anos e ela estava ainda sob o guarda-chuva da República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental. A fraca química entre Merkel e Trump tem sido amplamente divulgada. Óbvio, a Merkel é linear, tem um comportamento absolutamente claro em todas as suas posições e mantém o capitalismo social-democrata alemão criado em 1949. Trump se diz capitalista neoliberal, mas vem atrapalhando o mundo em vários aspectos, justamente por conta de sua falta de competência para entender o que o capitalismo não funciona a partir de protecionismos que ele tanto insiste em defender. Mas as últimas tensões são só pessoais ou há algo mais? Acho que tem causas estruturais, diz, e claro que nós acabamos de analisar essas causas estruturais. Há anos, Europa e a Alemanha estão baixando na lista de prioridades dos Estados Unidos. O ex-presidente Barack Obama já falou sobre o século asiático, visto da perspectiva dos Estados Unidos. Isso também significa que a Europa não está mais, por assim dizer, no centro dos acontecimentos mundiais, afirma. Gente, isso é muito fácil de vocês perceberem. Vão até as minhas playlists e contem quantos vídeos tem em Ásia, na playlist de Ásia, na playlist de América, na playlist de Europa, de África e Oceania e Antártida. Vai ficar claro para vocês que hoje a área mais importante é a Ásia, que é o continente que nós mais noticiamos. E não é por conta de preferência, é porque hoje o percentual abordado sobre os acontecimentos, sobretudo na China, são muito mais proporcionados se você fizer uma triagem dentro dos jornais e das revistas. E nós seguimos esta realidade. Não há manipulação aqui, é algo espontâneo, mas vai ficando claro quem é o eixo do mundo hoje. A resposta: presenciamos assumir
mais responsabilidades. A Alemanha prometeu cumprir a meta da OTAN de gastar 2% do PIB em defesa até o início de 2030. Merkel insiste que a relação transatlântica continua crucial, principalmente no que diz respeito a questões fundamentais sobre valores e interesses. Para ela, porém, a Europa também deve desenvolver sua capacidade militar. E este é um sonho muito antigo, acalentado desde a criação do mercado comum europeu no Tratado de Roma em 1957, que era criar uma União Europeia de Forças Armadas e não ficar dependendo dos Estados Unidos através da OTAN. Talvez agora, pela insistência constante do presidente Donald Trump de acabar com a OTAN, seja a oportunidade para se criar mais esse passo no sentido de integração da União Europeia. Bem, gente, ficamos por aqui. É óbvio que ainda não terminamos. Talvez gastemos mais 1 ou 2 programas para terminarmos essa importante percepção do mundo, sobretudo da Europa e da Alemanha, mas da conjuntura internacional bastante clara que tem a nossa chanceler alemã Angela Merkel. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.